Precisa não. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje um vídeo de opiniões fortes e polêmicas para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu acabei me deparando com esse meme aqui em um grupo de RPG, daqueles grupos de RPG com centenas de pessoas e tal. E alguém sempre posta memes lá pra galera interagir. E esse foi um meme que, logo de cara, quando eu vi, me chamou a atenção. E depois houve uma discussão ali no grupo entre algumas das pessoas. E eu quis trazer uma reflexão pra vocês. Pra quem já me viu falando de RPG várias vezes, viu que eu tenho opiniões diferentes. Ou não diferentes, eu diria. Mas que normalmente acabam se destoando do resto do grupo, tá? Do resto das pessoas que criam vídeos para o YouTube. Eu já cheguei a falar várias vezes sobre a minha questão de que um RPG não precisa de tantas pessoas jogando, um RPG pode ser jogado com uma pessoa, um RPG pode usar regras ou nem utilizar regras, um RPG ainda é RPG mesmo que ele não role dados. E quando eu vi isso, eu pensei, bom, há a possibilidade, é, é preciso ler um livro de RPG, principalmente a parte de regras de um livro, para poder narrar? E normalmente eu utilizo minha experiência própria para responder essa pergunta. É claro, né? Todo mundo usa suas próprias experiências para responder uma pergunta, mas eu percebi que, vendo em retrospecto, eu tenho essa resposta aqui. E a resposta, para mim, pelo menos, é a mais simples de todas: não. Por que não? Ok? Eu vou dizer isso para vocês. Mas corrigindo até, existe outra pergunta que pode ser feita, se eu devo ler livro de RPG para poder narrar um RPG? Aí sim. Se você deve, ok? É o certo a se fazer. Se você quer narrar um livro de um D&D, de um Tormenta, de um Ordem Paranormal, se você quer narrar um desses sistemas, é o recomendado para você que você leia o livro para entender as regras, como joga os dados e tudo mais, ok? Mas a minha ligação ali para a pergunta é mais para um se eu preciso. E para mim, precisar não precisa não. Existem formas de vocês querer jogar um RPG. Existe a pessoa que quer jogar um RPG de mesa porque gostou do sistema de dados desse RPG. Eu já fui alguém que se aproximou para um sistema. O sistema de Avatar Legends. Eu só joguei o sistema de Avatar Legends porque eu gostei da utilização do PBTA, que é o forma do sistema que eles utilizam, que é você joga 2d6 e você soma os dados, e ali a soma 7, 8, 9 é igual a um sucesso parcial. Você conseguiu o que você queria, mas teve um custo. E um sucesso 10, 11, 12 e aí por diante vai. Já é um sucesso onde você conseguiu o que você queria sem nenhum prejuízo ou recebendo algo a mais pela sua ação. Foi isso que me fez jogar o RPG do Avatar Legends, ver aquele sistema e gostar dele. Lógico que para isso eu tive que olhar o Flash Play na época, né? Então eu pude estudar um pouco do livro, mas, logicamente, que eu acho que quando a gente fala sobre ler o livro de regras de um RPG, como que tá nesse meme aí, o Nova Emoção, o cara que não lê o livro de regras e quer narrar, a gente considera que, é claro, a pessoa sabe quais dados jogam no sistema, né? Acho bem improvável que a pessoa chegue para jogar um RPG de mesa sem nem saber quais são os dados do RPG em si. Mas eu acho que você não precisa ler todo ou ter visto minuciosamente, percebido detalhes. Você pode até jogar sem abrir o livro? Pode, eu entendo que você pode, ok? Deve dar mais trabalho, pode trazer dificuldades, os seus players não vão saber direito como você está utilizando as regras, mas poder pode, né? Mas a gente não tá indo pra uma situação do absoluto, tá, gente? Eu não tô puxando assim pensando as pessoas que não abriram um livro, que nem tem um livro que é jogar um D&D, sabe? Eu não tô puxando por esse lado, por mais que eu vá, em alguns momentos, falar dessas pessoas, sim. A segunda forma de você querer jogar um RPG, além do sistema, né? O primeiro eu dei um exemplo próprio na minha vida, que foi o Avatar Legends, é pelo cenário. O cenário consiste em ser tudo aquilo que existe no mundo desse RPG.
Trazendo de uma forma mais prática para vocês, o cenário de um RPG mais conhecido aí pelo mundo seria o D&D. Aquele cenário com elfos, anões e tudo mais. Aquele mundo, no caso, é o que a gente chama de cenário, ok? E há pessoas que podem querer narrar, querer se aventurar nessas histórias por gostar desse mundo, né? Alguém que viu uma série como Anéis do Poder ou o próprio Senhor dos Anéis e quis se aprofundar naquele mundo, quis brincar com ele. Uma pessoa que leu algum livro do Tolkien ou alguém que viu, por exemplo, outra pessoa jogando RPG. Nós podemos citar o próprio Ordem Paranormal, um RPG famoso. Alguém que viu, gostou do jogo, gostou de como as pessoas interagiam, gostaram dos feitiços, dos rituais que as pessoas usavam e quis se aproximar do mundo do RPG. Esta pessoa viu a série e ele quer jogar RPG, ok? Não quer dizer que ele está disposto a jogar o sistema do RPG. Vamos lá. Para mim, pelo menos. Ok? Para mim, ok? O RPG, ele é a junção do sistema mais o cenário, ok? Então, pra mim, não tem como você falar que um filme é um RPG de mesa, porque ele não tem sistema. O filme não tem sistema, não tem uma regra por trás, ok? E isso fica distante do que é um RPG. Mas ele ainda há uma narrativa e um cenário, que também é parte do RPG de mesa. Agora, jogar dados, por exemplo, estou com meu amigo e eu falo, quem jogar um 6 bebe um copo d'água. Então vocês vão jogar um dado, se sair um 6, bebe um copo d'água. Isso não é RPG também. Ele tem um sistema, ele tem uma regra, mas ele não tem cenário. Ele não tem nem o cenário, nem a narrativa, né? Que aí é pela parte do mestre, depende do RPG, nem tem necessariamente uma narrativa. Mas ele também não tem o RP, né? Também não tem a interpretação de personagem. Mas eu acho possível, sim, que alguém veja um livro, uma série que goste e queira, com base nisso, narrar um RPG, por exemplo, de D&D, ou de Tormenta, ou de Ordem Paranormal. E não utilizar-se do livro, não ler as regras, não seguir o sistema de ações complexas, de turnos e tudo mais, e narrar um RPG. Basta que isso tenha regras. Que regras? As que vocês, na mesa, organizarem. E agora trazendo para uma situação que eu passei semelhante. Há muito tempo atrás, esse eu acho que foi o segundo RPG de mesa que eu narrei. Não, acho que foi o terceiro RPG de mesa que eu narrei. Mutantes Ano Zero, um sistema que eu amo demais. Vou até ilustrar para vocês. Vim até aqui numa matéria para mostrar pra vocês, ó, Mutantes Ano Zero, esse mundozinho aqui, ó, que você tem criaturas mutantes dominando o mundo, que você tem um mapinha legal aqui da cidade, que todo mundo tem meio que poderes ali, todo mundo ganha algumas habilidades. Então, quando eu fui narrar Mutantes Ano Zero, eu ainda era muito inexperiente, e eu acho que eu li aquele livro, bom, não foi usando os olhos da cara, pelo menos, porque eu praticamente não narrei Mutantes Ano Zero naquela época em questão de sistema, tá bom? Por quê? O que que eu fiz, né? Esse sistema ele tem uma forma de sucessos, né? Você tem sucessos quando você retira um 6. Normalmente acho que pelo sistema, acho que só o 6 é o símbolo de sucesso. Só o 6 é o símbolo de sucesso, ok? E você tem um sistema de falhas que são os uns, ok? E eles mais ou menos ali, se eu não me engano, não se anulam, ok? Já faz um tempo que eu li, eles não se anulam. Se você tira um 1 e um 6, eu acho que eles não se anulam. Mas eles têm alguns problemas que geram no seu personagem. Mas eu não tô aqui pra explicar sistema, tá? Mas ele praticamente tem um sistema onde você tira um 6 pra você ter um sucesso. Ele tinha também uma questão das mutações, né? Dentro do jogo você olhava lá e você tinha várias mutações pro seu personagem. E aí as mutações, ela tem formas de serem utilizadas, né? Então a mutação tem a variação 1, variação 2. Então, por exemplo, alguém que tem asas de mosca, ele pode na variação 1 voar. Na variação 2 ele usa as asas para empurrar as pessoas, né? E na época
eu não consegui ler direito esse livro. E a gente jogou longas sessões. Eu acho que facilmente deu mais de 20 sessões. Mais de 10. Não vou falar mais de 20 não. Mas mais de 10 sessões desse RPG. E a gente não usava nada disso que eu acabei de falar pra vocês. A gente utilizava os dados como... A gente somava o número dos dados ali. Então eles jogavam um D6. E eles pegavam e somavam um D6. E eu tinha um NA pra eles passarem. Então tipo assim... Eles jogavam dois dados, deu um 5 é 10. A dificuldade era 10 e eles passaram, ok? Como que se joga Ordem Paranormal, D&D, você fazendo um NA ali por soma de dados, ok? E depois de muito tempo que eu fui descobrir que não era bem assim, não. Não era desse jeito que se jogava. Só tem sucesso quem tira um 6. Cada 6 é um sucesso. Não tem nada a ver com o que eu falei. Não tinha nada a ver com o que eu tava jogando. As mutações, eu fazia os meus jogadores, pelo menos, eles não tinham a variação. Eles não tinham a mutação em si. Que tava lá descrita no livro. Eles tinham a variação. Então, tipo assim, eles tinham que, quando compravam a mutação, eles tinham que escolher. Por exemplo, o cara que era mariposa, se ele ia voar ou se ele ia bater a asa pra afastar as pessoas, né? Pra jogar um vento nos outros, né? Então, meio que tipo assim, eu fiz tudo errado, eu fiz tudo errado. Eu não li direito a parte de regras daquele livro. Mas eu posso dizer que eu não joguei Mutantes Ano Zero? Eu posso dizer que eu joguei sim o RPG no Mutantes Ano Zero, mas não como deveria. Que eu não, ok? Novamente falo do que eu citei pra vocês. Eu precisava ler Mutantes Ano Zero pra jogar Mutantes Ano Zero? Não, eu não precisei. Agora, eu devo? Eu devo sim, eu devo. Claro que eu devo. Porque depois que eu li, eu entendi os meus erros. E eu acho que eu consegui criar RPGs melhores usando o Mutantes Ano Zero depois que eu li o livro. Então, sim, eu devo, mas eu preciso, de novo, eu não preciso. Porque eu não precisei. Você não precisa. Se você é um iniciante, tá querendo entrar no mundo do RPG, leu um livro, não gostou, deu de cara, bateu, não entendeu, não sabe a complexidade, acha que tá fazendo errado, tentar. Por que vocês acham que o RPG de mesa é um nicho? Porque ele é difícil. Mas existem sistemas fáceis. Existem, mas mesmo assim são difíceis comparado a você pegar um controle e você apertar os botões. Quando um RPG de mesa fácil, por igual apertar uns botões, literalmente, quero me mover, mestre. Vou pegar minha machinha e mover lá pra frente. Quero atacar, aperte o quadrado. Quando RPG de mesa for um controle, aí sim, ele é uma coisa bem fácil. Mas enquanto ele não foi isso, e nem precisa ser controle hoje em dia, pensa num controle antigo que tinha uma machinha e dois botões, né? Então, RPG é uma coisa difícil, até os fáceis. Você entender uma regra de NA, o que é jogar um teste, quando que você tem sucesso, quando que você não tem, é difícil. É muito difícil. Então, pra mim, eu reitero a minha frase. Precisar, eu não preciso. Mas eu devo ler os sistemas pelas duas formas que eu falei pra jogar um RPG. Ou você joga pelo cenário. Também tem quem considera jogar pelo RP, tá? Então teremos as três formas. Jogo um RPG porque eu quero sistema, jogo um RPG porque eu quero cenário, ou jogo um RPG porque eu quero interpretar um personagem, né? Mas normalmente está atrelado a interpretar e o cenário na mesma coisa, porque qual personagem você está interpretando depende do cenário que você está jogando, né? Você não vai fazer um anão, anão, logicamente, tô falando na raça anão, né? Não uma pessoa de nanismo, tá, gente? Você não pode jogar com um elfo. Vamos lá pra uma forma que eu acho que vão entender melhor, né? Eu não posso usar um elfo num jogo que é sobre você pegar busão e pagar conta de luz e de água. Não posso trazer um elfo pra esse mundo porque ele não se encaixa, tá? Por isso que RP e cenário pra mim são bem conectados, tá? E quando mandaram essa daqui no grupo, até rolou algumas outras memes, né? Vou trazer esse aqui pra vocês, por exemplo. E uma pequena discussão que teve no grupo que pra mim cabe a pena trazer pra vocês. Sem escolher os nomes, porque são pessoas que eu nem conheço, tá? Então, vamos lá. Aqui tem, né, uma ilustraçãozinha do mestre. Vocês vão... o mestre falando, né? Vocês vão estudar o sistema para a próxima sessão. E os jogadores? Claro que vamos.
E o mestre sabe que eles não vão. E aí a gente vem no segundo debate desse vídeo aqui, né? Pra mim, eu já finalizei o primeiro, você deve, mas você não precisa. Tem como narrar um RPG sem ler o livro, sim. Eu já fiz isso e recomendo quem tem dificuldade no RPG de mesa tentar jogar mesmo sem ter regras claras e criando suas regras, debatendo com os jogadores e criando a melhor forma de vocês jogarem, explorarem esse mundo, porque o RPG de mesa é para todos, independente de se você tem ou não uma dificuldade de leitura, por exemplo, ou se você simplesmente não tem tempo para aquela leitura, ok? E agora vamos para a parte do jogador. Você é mestre, vamos falar então que você leu o livro de regras. O seu jogador precisa ler o livro de regras. E aí eu vou aqui para uma rápida discussão que teve no grupo, né? Um debate, né? Uma pessoa primeiro falou opinião impopular. Às vezes essa aí é o pior tipo de mestre e é o melhor tipo de jogador. O pior tipo de mestre é aquele que cobra dos jogadores ler o livro, tá? Ler e estudar o sistema. Enquanto o melhor tipo de jogador ali na demonstração deles é aquele que tá ali pelo jogo, não necessariamente pelo sistema, ok? A maioria dos jogadores tem o costume de estudar bem o sistema. No caso, refazendo a frase, né? Novamente, como sempre, para quem sabe, eu tenho dislexia, então eu erro palavras com constância, eu pulo pedaços de palavras com uma constância grande até. A maioria dos jogadores que tem o costume de estudar bem o sistema são os combeiros, ok? Dá para aprender algumas coisas jogando também, apesar de eu achar, de eu acho o ideal ler, ok? Outra pessoa falou, o problema não são os combeiros, e eu concordo, não são os combeiros, até porque ele explica aqui depois, o problema é o babaca dizer que consegue aprender o sistema só assistindo o livro no YouTube, ok? Só assistindo vídeo no YouTube, no caso, não livro. Pô, é, os caras nos livros dizem que você tem que ler para aprender. Nos vídeos dizem que você tem que ler para aprender o sistema. Assim fica difícil. Vamos lá. Sobre isso daqui, eu vou primeiro pro top de cima aqui dessa início da conversa sobre a opinião impopular. Eu acho que o jogador deve aprender parte do livro e estudar o sistema? Claro que ele deve. Ele precisa? Não precisa. Mas aqui a pergunta não é exatamente o não, é um depende. Depende do seu mestre. Ah, eu sei que isso é uma desculpa para qualquer coisa, né? Depende do mestre. Toda resposta do mundo pode ser respondida com depende do mestre. Porque qualquer pergunta você pode responder assim, separar. Então isso não é resposta. Depende do mestre, não é uma resposta. Porque qualquer pergunta sobre RPG do mesa, você tem como responder falando depende do mestre, ok? Então, vamos lá. Jogadores não precisam ler o livro por uma questão bem simples de que eles não precisam gerenciar todo o cenário, né? Eles não vão precisar saber como que são regras de NPCs, eles não vão precisar saber como que funciona exatamente o que acontece por detrás do escudo do mestre, então eles não precisam aprender habilidades de criaturas, habilidades de efeitos da chuva e coisas do tipo, mas seria ideal que eles conhecessem para poder ajudar o mestre durante a sessão. Eu acho que o jogador precisa apenas ter, no mínimo, uma vontade de tentar aprender durante as sessões. O que são os dados rolados, como agir, quais são as ações, e também é papel do mestre enviar, para mim, pelo menos seria um dos possíveis papel do mestre, ele não é obrigado, ele não precisa, mas ele deveria enviar para os jogadores quais são as melhores páginas para estudar. Ó, estuda daqui até aqui, que importa para ti. Daqui para cá é mais comigo, para ele poder entender um pouco da mecânica, para ele ler e pensar no personagem dele. Com relação ao combeiro, para mim, ok, o que falaram aqui eu acho que faz sentido absoluto, que é a questão de, pô, combeiro é meio chato quando estuda o sistema e comba? Ok, mas, cara, ele só tá fazendo o estudo do livro e combando. Ele não tá fazendo nada de errado. Então, tipo, também não é crime.
Se ele aprendeu isso vendo vídeo do YouTube também, não é crime, tá bom? Então, meio que tipo assim, eu acho meio chato quando tem um cara super combeiro. Achava, hoje em dia eu não acho tanto. Pra mim eu acho até legal. Porque me desafia como mestre a combar também. Não necessariamente contra o jogador, mas fazer um combo geral, né? Pensar em combos, criaturas que tem combos, né? Eu não vou fazer uma criatura lerda e burra que só bate. E que tá com. E que nunca erra, né? Porque ela tem muito bônus, por exemplo, no teste dela. Mas com relação aqui à parte dele falar que. Sobre ler. Sobre aprender um sistema só com livro, só vendo YouTube. Eu acho que faz full sentido você aprender só vendo o YouTube. Tem muito canal pra isso. Eu acho que isso aqui, no mínimo, é não perceber o quão o YouTube hoje em dia, quão temos pessoas dedicadas a ensinar um sistema de forma completa. Gente, eu tô fazendo uma série sobre Lenda dos Cinco Anéis. E eu tenho um vídeo de tudo. Todas as páginas são citadas no meu vídeo. Todas as páginas que eu tenho algo pra explicar pra vocês são citadas no meu vídeo. Tô passando pra vocês aqui, ó. Aqui já entrou em ordem paranormal, peraí, pronto. Ó, desde a página 1, tá aqui, 21 no caso, porque antes disso daqui é a historinha. Então 21, desde a página 21 até a atual que eu tô gravando no momento desse vídeo, a 258 e 261 no caso. Eu recomendo as pessoas, que nem ele falou aqui, eu recomendo as pessoas eu recomendo as pessoas lerem, mesmo assim, mesmo tendo esses vídeos aqui, eu recomendo as pessoas lerem. Recomendo, é claro, porque também na minha tela você precisa ler. Eu vou explicar isso aqui, mas se você precisa no momento decorar algo, você não vai decorar comigo falando. Se você precisa consultar algo, você não vai abrir o meu vídeo. Você vai puxar o livro do RPG de mesa, abrir na paginazinha que você lembra que eu falei, se você lembra que eu falei, e olhar lá a regra. Não só ficar tentando abrir o meu vídeo. Gente, tô com uma dúvida numa regra aqui. Deixa eu consultar no vídeo de 30 minutos do RPG Explorer. Ele entra lá e consulta um vídeo de 30 minutos meu. Isso também não vai dar certo. Então sim, entendo que há como sim aprender RPG só com YouTube. Tem sim, eu duvido quem fala que não. Mas o sistema precisa ter, ok? Tem que ter alguém focado, que tenha se dedicado, que tenha trazido tudo do sistema. E também é aconselhado que você tenha o livro. Então, eu devo ter o livro? Deve. Mas eu preciso do livro e não só estudar pelo YouTube? Aí não. Você não precisar, não precisa. Mas deveria, ok? É diferente. E até também tem uma dica aqui. Eu funciono assim. Vou jogar uma one shot, leitura dinâmica, estudar o sistema através da ficha e buscar no livro as funções do personagem. Isso aqui acho que tá super certo. Vou jogar uma campanha, leitura dinâmica, ler tudo relacionado ao cenário e à progressão. Isso aqui é interessante, ó. É uma dica muito boa mesmo. One shots, você precisa se dedicar no seu personagem. Uma campanha, você precisa entender o mundo, entender como que seu personagem vai ficar mais forte durante o sistema, né? Forte, eu digo na progressão. Nem todo livro você fica mais forte conforme o tempo vai se passando. Às vezes você fica mais sábio, né? Vou mestrar antes de ler. Eu vou jogar muito como personagem, jogador, e eu vou assistir muitos vídeos sobre. Então, a dica aqui eu achei excelente, ok? Excelente. Agora, tipo assim, vou para uma one shot, você também pode ver vídeos sobre. Ver vídeos sobre a campanha. Você pode ver vídeos sobre. Preciso pegar no livro e ler? Não. Deveria. Pra mim, essa é a melhor forma de enxergar. Não é obrigado a nada. Você deve fazer as coisas de forma que te faz bem. Você deve procurar. Você deve procurar sempre conversar com as pessoas no grupo do seu RPG de mesa, seja o mestre ou os jogadores, para poder entender qual a melhor forma de prosseguir. Se você precisa, ok? Se você precisa aí em si, você não precisa, né? Mas se você deveria ler alguma coisa que seria mais interessante pro RPG de mesa. Sim, o seu mestre pode acabar te deixando um dia se você não se dedica porque ele quer, ok? Mas aí é uma questão de escolha.
O mestre quer algo que você não pode dar pra ele. Logo, não vai dar certo essa relação. Então, se seu mestre pede que você lê o livro, quer que você ferrenhamente estude o livro e você não quer, melhor você encontrar um outro lugar para estar. E é melhor também para o mestre não ter você dando dor de cabeça para ele. A mesma coisa do contrário. Se um jogador cobra muito de você, mestre, que você estude mais o sistema, acha que você tá indo mal e tudo mais, e os conselhos dele não te ajudaram, o debate não foi seguido pra frente, então é melhor que essa relação seja cortada, pelo menos no que diz RPG de mesa, e que vocês busquem pessoas que interajam melhor com o seu tipo de mestragem e o seu tipo de jogabilidade, se você for um jogador, ok? Então, é isso. Eu não sou dono da verdade e sempre busco ter um pensamento no final das contas que seja não imparcial, porque imparcialidade não existe, pelo menos eu faço história e quanto mais tempo passa, mais eu entendo que não. Mas eu busco, pelo menos, entender os dois lados, mas demonstrar a minha visão. Para mim, eu já fiz isso antes e reforço para vocês. Não precisa ler o livro para jogar RPG. Seria aconselhado, é claro, isso é uma visão óbvia, ok? Uma visão óbvia que você tem que ter um livro para falar uma opinião sobre o livro, ok? Mas precisar é diferente de dever, ok? Então, é aquela coisa. Se eu vi uma review de um livro no YouTube, se o cara me contou bem a história, se eu vi um podcast desse vídeo, sobre esse livro, eu tenho opiniões pra dar, independente de que elas sejam rasas ou não. Eu tenho opiniões sobre e eu posso opinar sobre, ok? Então, é a mesma coisa com RPG de mesa. Então, aqui que falou com vocês foi o Senador e fui.